Tudo começa quando Paulina fala para Carlos Daniel que vai até Carlinhos, porque ele caiu, mas ele diz que ela não precisa ir, porque ele mesmo vai. Afinal, ela não é a mãe, e Rodrigo fala para ele se acalmar, e Paulina fala que ele não sabe tratar o filho, e que o menino precisa dela. Porém, Carlos Daniel, irritado, fala que ela não é nada do menino, e nem deles, e que ela não passa de uma, e então fica quieto. E Paulina, irritada, pergunta o que ele iria dizer, e pergunta quem é ela para ele. Rodrigo fala para o irmão parar, e deixa claro que Paola não é mãe das crianças, mas eles a consideram, e então Paulina fala que não vai ficar perdendo tempo com discussões. E então sai da sala. Rodrigo repreende o irmão e fala que ele precisa disfarçar melhor, e então fala para ele acompanhar ela, e Carlos Daniel vai. Na mansão, Paulina chega e Chico fala que o menino está na sala, e em seguida Carlos Daniel também chega, e Paulina vai falar com o menino, que conta que sua perna está doendo muito, e então ela fala que precisa levar ele ao médico. Mas Carlos Daniel diz que é ele quem precisa resolver isso, afinal é o pai. Mas a vovó Piedade fala que é melhor que Paola leve. E na empresa, Rodrigo está fazendo o contrato de Luciano. E em seguida Stephanie chega apavorada e fala que a usurpadora vai envenenar todo mundo. E que eles precisam levar ela para a polícia com urgência. De volta em casa, Paulina fala para Carlos Daniel que ela pode cuidar do menino, e então ele sobe para o quarto, e ela fala para a vovó Piedade que vai ligar para o doutor. Logo em seguida, Carlos Daniel aparece e Paulina está ao telefone, e então ele fala para a vovó que pegou um casaco para o menino, porque vai levar ele ao médico, e a vovó fala que Paola pode fazer isso, mas ele deixa claro que é o pai. Paulina volta e fala que o doutor está esperando, e então Carlos Daniel diz que vai levar o filho, mas ela fala que ele não tem paciência o suficiente. Porém, Carlos Daniel diz que ele vai mesmo assim, porque o menino precisa ir se acostumando a ficar sem ela. E então a vovó fala que o neto terá que explicar o porquê dessa atitude e sai. Rodrigo fala para Stephanie que eles não podem fazer um escândalo, e que precisam ficar vigiando a usurpadora, e então Stephanie quer saber se é verdadeira. Paola vai voltar, e ele diz que não sabe, e ela fala que se for assim ela vai embora da casa, porque não vai deixar o William perto dessa mulher. De volta à mansão, Paulina explica para Carlinhos que precisa voltar à fábrica. E por isso não vai com ele, mas o menino fala que é mentira, e que seu pai não quer deixar, e então Paulina tenta convencer Carlos Daniel, mas ele grita dizendo que não, e então ela diz que se não serve para nada naquela casa então vai embora. Carlinhos fica nervoso e tenta se levantar, e nisso cai no chão, e Paulina volta nervosa, e o menino fala que seu pai é mau, e que quer ficar com sua mãe, e abraça ela, e Carlos Daniel fica se perguntando se essa mulher é um demônio ou um anjo. No quarto, Adelina conta para a vovó Piedade que já levaram o menino para o hospital, e que ele caiu de novo porque a senhora Paola disse que iria embora, e Piedade fica nervosa dizendo que algo está acontecendo com seu neto. E precisa saber logo, porque sente que é algo ruim. No hospital, o doutor fala que já está no momento de Carlinhos fazer a outra cirurgia, e marca para a próxima semana. E Paulina pergunta se o inchaço na perna não é uma complicação, e ele diz que não, mas confessa que a cirurgia é bem delicada. Em casa, vovó Piedade fala para Adelina que quer conversar com Carlos Daniel assim que ele chegar, mas Adelina acha que ele vai para a fábrica, e a vovó diz que é verdade, porque ele vai querer fugir de conversar com ela, e então decide ligar para Rodrigo,
porque ele sim deve saber o que está acontecendo. Ele atende e pergunta pelo sobrinho, e a vovó conta que ele já foi para o hospital com os pais, e então diz que pela atitude de Carlos Daniel, alguma coisa grave está acontecendo, e exige que o neto fale agora. Por outro lado, Carlos Daniel está no carro com Carlinhos e Paulina, e o menino promete para a mãe que vai se comportar, e pergunta se ela vai estar com ele na cirurgia. E Paulina garante que sim, e que depois o pai dele vai comprar um cavalo para ele montar, e então chora. E enquanto isso, Douglas Maldonado está com um envelope na mão dizendo que ali estão todas as informações sobre Paola Bracho, e garante que ela é uma mulher fácil e que faz de tudo por dinheiro. E então Braulio se aproxima, e ele pede para ele preparar outro almoço para o próximo sábado com Paola. E nisso, Rodrigo fala para a vovó que não está acontecendo nada e que Carlos Daniel já deve estar cansado de Paola, e Piedade pergunta se ele não está escondendo nada dela, e o neto garante que não, e então ela desliga e fala para Adelina que ele não disse nada, e espera que não seja o que ela está pensando. E nisso, elas escutam a buzina, e Adelina comenta que eles estão chegando. Braulio pergunta para Douglas o que ele vai fazer se a senhora Paola recusar o convite, e ele garante que vai obrigá-la, e mostra para ele tudo o que estão dizendo dela, e fala que há muitas como ela, e que ela se faz de boa senhora, mas não é nada disso. E então Braulio pergunta se ele vai comprá-la, e Douglas garante que pagará um preço bem alto. Em casa, Piedade pergunta quando Carlinhos vai ser operado, e Paulina fala que será na próxima semana, e então diz que vai levar ele para o quarto, e a vovó pede para Carlos Daniel esperar porque eles precisam conversar. Braulio fala para Douglas que já está tudo certo para o almoço de sábado, e ele fala que Paola pode até se fazer de difícil, porque isso é uma tática das mulheres, mas garante que ela vai ceder, porque o casamento não está indo bem com o marido, e garante que uma hora a máscara dela cai. Carlos Daniel fala para a vovó que tratou Paola daquele jeito porque por culpa dela Carlinhos está assim. E a vovó pergunta se não tem algo a mais. E ele garante que não, e então vai ver o filho, e Piedade fala para Adelina que não acredita nele, e sente que essa não é a razão dele ter tratado Paola tão mal. Carlos Daniel vai até o quarto de Carlinhos, que pergunta se já passou a raiva do pai, e ele diz que sim, e em seguida Paulina chega e dá um copo de leite para o menino, e depois sai do quarto. Ela vai até a porta do quarto de Carlos Daniel, e ele está lá dentro se trocando, e então abre a porta e ela entra e depois vê que ele está com pouca roupa, e então tenta ir embora, mas ele impede, e pergunta o porquê ela está incomodada se já viu ele com bem menos roupa. E ela disfarça dizendo que é verdade. Ela reclama pelo tratamento dele com ela na frente das crianças, e Carlos Daniel fala que antes queria que seus filhos considerassem ela como mãe, mas agora não, porque não sabe o que essa aproximação pode causar neles. Chico vai até a vovó e fala que ela parece muito preocupada, e então ela diz que está mesmo, porque acha que já descobriram a usurpadora. Paulina fala que Carlos Daniel precisa mudar de atitude, porque Carlinhos está odiando ele pela forma que a trata. E Carlos fala que então eles terão que contar para ele que ela não é mãe, e sim madrasta, mas Paulina fala que não acha que isso seja o adequado, e garante que faz de tudo para que a família dele fique bem. Mas Carlos fala que ela só não se importa com ele, mas ela garante que sim, por mais que agora não possa demonstrar. Carlos Daniel pergunta o porquê ela está achando que vai
embora da casa, e Paulina fala que ele está obrigando ela a fazer isso, mas ele diz que não, e então Paulina começa a chorar e ele a abraça perguntando o que ela tem, e garante que pode falar o que for. Mas Paulina fala que são os nervos, e então sai do quarto. Ele vai para a fábrica e então Rodrigo pergunta pelo sobrinho, e ele fala que ele caiu de novo, e que brigou com a usurpadora, e Rodrigo fala que ele precisa ser mais discreto, mas Carlos diz que não consegue, afinal seus filhos estão muito apegados a ela, e não sabe como vai ser quando for embora, e diz que isso não tem nome, mas Rodrigo diz que tem sim, e se chama Paola. Em Acapulco, Alessandro pergunta para Paola se a família dela não vai perceber a troca, e ela diz que se assim for, ela consegue convencer a Carlos Daniel, mas o restante da família ela não sabe, e então diz que precisa ligar para a usurpadora, porque ela tem que sair de casa pela manhã, e então ele chegará à noite para voltar a seu lugar. Na fábrica, Carlos Daniel vai até a sala de Verônica e pergunta por Leda, mas ela diz que ela não foi trabalhar, e então ele fica olhando Verônica, e fala que precisa muito do apoio das pessoas que o cercam, e ela diz que ele já sabe a forma que ela pensa, e então Carlos Daniel pergunta se um dia se separar da esposa, pode ter esperanças com ela, mas Verônica garante que isso não vai acontecer, porque a senhora Paola faz de tudo pela fábrica, mas Carlos Daniel garante que Verônica o interessa. Por outro lado, Leda vai atender o telefone, e então Luciano a cumprimenta, e ela fala que ele é um cínico, e ele diz que pelo visto ela já sabe, e pergunta se por acaso ele se encontrasse em ela seria capaz de matá-lo. Na mansão, Lalinha vai até o quarto de Paulina e entrega um chá, e comenta que não está entendendo o comportamento do senhor Carlos Daniel com ela, porque antes a adorava, e então Paulina pede para ela contar se ele a amava muito, e deixa Lalinha assustada. Verônica fala para Carlos Daniel para ele não confundir as coisas, mas ele garante que se interessa por ela, e sabe que ela também sente algo por ele, mas Verônica fala que não vai construir sua felicidade em cima de outra mulher. E ele diz que esta mulher não se importa, e garante que vai provar isso com o tempo, e Verônica diz que então vai esperar. É nesse meio tempo, Rodrigo fala para Patrícia que Carlinhos caiu de novo, e que vai ser muito difícil para ele quando a usurpadora for embora, e Patrícia pergunta se não tem como evitar, mas ele diz que não podem fazer nada, muito menos deixar ela na casa, porque é uma delinquente, assim como Paola, mas Patrícia fala que essa é boa, porém Rodrigo deixa claro que ela aceitou ficar no lugar da outra, e isso significa que elas são iguais. Lalinha pergunta o porquê a patroa não faz amor com o senhor Carlos Daniel, e ela fala que é um acordo entre os dois. Mas Lalinha fala que assim ela não pode ter o bebê que disse que teria, mas Paulina fala que deve ter tido brincando, mas Lalinha jura que não, porque ela disse que faria isso porque já estava cansada de que só Carlinhos e Lisete tenham direitos às coisas do pai. É nisso, Leda está reclamando com o Luciano por ter usado ela, e nunca disse que conhecia Paola, e então ele se desculpa, e ela quer saber o porquê os Bratios deram dinheiro para ele, e Luciano conta que aquela que está na casa não é Paola, e sim uma usurpadora. Leda fica chocada com a semelhança, e ele diz que Paola é uma sem vergonha, e essa uma tonta. E então Leda quer saber aonde está Paola. Stephanie vai até Adelina e chama ela para ir até o quarto. E então pergunta se ela não se deu conta de que Paola não é Paola.
William encontra com Paulina no corredor, e ela fala que perdeu o sono, e então ele pergunta quando eles vão se encontrar a sós novamente. Luciano conta para Leda que Paola ficou viajando enquanto a usurpadora ficava em seu lugar, e ela quer saber aonde Paola está agora, e ele fala que ela sofreu um acidente e está morta. Stephanie fala para Adelina que aquela é uma usurpadora, e que um cúmplice confessou tudo para seus irmãos, e Adelina pergunta se a vovó já sabe, e ela diz que não, e que não pode contar, porque senão ela pode morrer, e então diz que eles estão enganando a usurpadora, e que em breve a colocarão na cadeia. Luciano fala para Leda que ficou sabendo de Paola por Alessandro, um homem que ela saiu por aí viajando, e então pede para Leda não contar nada para os Brátios, até que eles deem o dinheiro todo, e ela diz que tudo bem, mas fala que está chateada porque Carlos Daniel não contou nada para ela. William fala para Paulina que estava se lembrando de um passeio que ela deram, mas Paulina fala que não lembra de nada, e que tem a memória muito fraca para bobeiras, e ele pergunta sobre mentiras, e ela diz que também, e então William fala para ela não falar mentiras e sai, e então Paulina fica preocupada se perguntando se ele sabe de algo, e que talvez Luciano já tenha contado tudo. No dia seguinte, Paulina pensa que só faltam 3 dias para Paola voltar, mas do jeito que as coisas estão, não sabe se poderá esperar. Em Acapulco, Paola fala para Alessandro que só faltam 3 dias para ela voltar, e ele pergunta se os dois não vão mais se ver, e ela garante que sim, porque vai ver como obriga a usurpadora a ocupar seu lugar de novo, para que ela possa ir se divertir com ele, porque não vai suportar ficar muito tempo com seu marido e sua família chata. Na mansão, Piedade vai até o quarto de Paulina, e diz que precisa falar com ela, e então conta que seus netos já sabem que ela está ocupando o lugar de Paola e que é uma usurpadora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.